idoso é comemorado no Brasil no dia 1º de outubro, data em que também criou-se o Estatuto do Idoso. Atualmente, os idosos representam 14,3% dos brasileiros, 29,3 milhões de pessoas. Em 2030, o número de idosos deve superar o de crianças e adolescentes, de 0 a 14 anos. A média de vida do brasileiro aumentou 30 anos, saindo de 45,4 anos em 1940 para 75,4 anos em 2015. Sendo assim, o envelhecimento da população tem impactos importantes na saúde, apontando para a necessidade de organização da rede de atenção à saúde para a oferta de cuidados longitudinais. Mas afinal, o que é envelhecer? A terceira idade, popularmente chamada, é a fase da vida que começa aos 60 anos nos países em desenvolvimento, como no caso do Brasil, e aos 65 anos nos países desenvolvidos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Com o envelhecimento, ocorre perda da capacidade de adaptação do indivíduo ao ambiente e a maior incidência de processos patológicos. Contudo, é válido ressaltar que o envelhecimento ocorre em diferentes dimensões: biológica, social, psicológica, econômica, jurídica e até política, e depende de diversos fatores ocorridos nas fases anteriores da vida, como as experiências de vida na família, na escola ou em outras instituições. Assim, a terceira idade, ou velhice, não comporta um único conceito, uma vez que a idade cronológica pode não ser idêntica à idade biológica e social do indivíduo. Ninguém envelhece de forma igual. Inúmeras modificações sistêmicas passam a ocorrer nesse período da vida. As mais comuns dizem respeito à alteração da constituição corporal. Ocorre perda de 1 a 2% de massa muscular ao ano, após a quinta década de vida. A velocidade e a intensidade dependem do estilo de vida. Ocorre também perda da massa magra e aumento da gordura, tornando a composição corporal ruim. A sarcopenia, que significa redução de massa e força, também acontece, indicando fragilidade do idoso, levando ao risco de quedas e redução da mobilidade. Na pele, ocorre redução da espessura e elasticidade da epiderme e derme, redução do tecido subcutâneo e redução das quantidades e atividades das glândulas sudoríparas e sebáceas. A pele se torna flácida, rugosa e seca, ao surgimento de manchas, chamadas de melanose senil, que não oferecem riscos. Os pelos dos homens apresentam redução, exceto no nariz, orelha e sobrancelha, e nas mulheres ocorre um aumento dos pelos no lábio e no mento, e redução nas axilas, pernas e pubis. Os cabelos ficam esbranquiçados e a calvície ocorre. Nas unhas, o crescimento passa a ser mais lento. Elas se tornam espessas e curvas. No sistema nervoso, ocorre redução da condução nervosa, levando a uma atenuação dos reflexos tendinosos. Já nos órgãos do sentido, os pavilhões auriculares aumentam, ocorre uma calcificação entre martelo, bigorna e estribo, a redução da acuidade auditiva, hiperpigmentação e edema de pálpebras inferiores. As pálpebras superiores perdem elasticidade, o que chamamos de ptose. Ocorre opacificação do cristalino, o que chamamos de catarata. Ocorre também a perda da acuidade visual, redução dos receptores olfatórios e papilas gustatórias, redução do olfato, paladar e redução do apetite. Do sistema cardiovascular, como alteração, tem as artérias, que elas ficam mais enrijecidas por causa da redução da fibra elástica e do depósito de cálcio. Também tem um aumento do peso do coração por causa do acúmulo de gordura e fibrose. Vai ter uma menor complacência e maior risco de ter insuficiência cardíaca. Também tem uma degeneração das válvulas e do sistema de condução, o que leva a ter maior risco de ter arritmia. Vai ter uma redução da capacidade funcional, uma redução do débito cardíaco em situações de maior demanda, e também pode acontecer uma hipertensão sistólica isolada por causa da elasticidade dos grandes vasos, que gera o maior risco de ter doenças cardiovasculares. Do sistema respiratório, vai ter um aumento do volume residual, uma redução da elasticidade e da complacência pulmonar, a capacidade vital diminui, o que altera a relação perfusão-ventilação,
e reduz a pressão parcial de oxigênio e também a velocidade dos batimentos ciliares, a produção de muco e a eficácia da tosse diminuem, o que leva a maior predisposição a ter infecções. Do sistema digestório pode acontecer a perda dos dentes e o deslocamento da mandíbula, o que vai acabar comprometendo a nutrição e a mastigação dos idosos. Também pode ter um queimor na língua, uma redução da atividade secretora das glândulas salivares, da mucosa gástrica e do pâncreas, também uma atrofia do tubo digestório, que vai comprometer a motilidade, além do enfraquecimento das paredes do intestino grosso, que pode ocasionar na formação de divertículos. No sistema urinário, o fluxo plasmático renal e a filtração glomerular reduzem cerca de 10% por década. Também podem acontecer outras alterações tubulares, como uma redução da capacidade de concentrar e diluir a urina, um risco de hipernatremia ou de hiponatremia e também de ter uma desidratação. Também ocorre a redução da excreção de potássio, que pode levar a uma hiperpotassemia, e também a diminuição da complacência da bexiga. No sistema endócrino, a tireoide, as paratireoides, a hipófise e as adrenais, elas atrofiam e podem surgir nódulos na tireoide. O funcionamento do sistema endócrino ele não vai se modificar com a idade, exceto na excreção da testosterona, que vai sofrer uma redução progressiva, e do estrogênio, que vai acabar interrompendo, e o FSH e o LH aumentam. Além disso, há uma resistência à insulina e uma diminuição da tolerância à glicose. No sistema genital feminino, as modificações vão ser mais acentuadas que nos homens. Os ovários eles se atrofiam, as mulheres elas ficam estéreis depois da menopausa, as mamas ficam mais flácidas e pendentes, na vagina ocorre uma atrofia e um ressecamento, e os ligamentos do útero se afrouxam. E no sistema genital masculino, a capacidade reprodutiva diminui, mas eles não ficam estéreis e o volume prostático aumenta. No Brasil, em 1º de outubro de 2003, foi aprovada a Lei 10.741, que institui o Estatuto do Idoso, prevendo que ao idoso sejam garantidas todas as oportunidades e facilidades para a prevenção de sua saúde física e mental, seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. O Estatuto ressalta que a obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito, convivência familiar e comunitária. Tendo isso em mente, nosso objetivo é chamar a atenção para a existência de desigualdade, geralmente como resultado de acumulação de desvantagens ao longo da vida. Aproveitar a experiência de aprendizado ao longo da vida dos cidadãos de chamada terceira idade, criando políticas proativas e adaptativas do trabalho, promovendo proteção social e dando acesso à cobertura universal à saúde. Também refletir sobre melhores práticas, lições de progressos, para mudar narrativas e estereótipos negativos que envolvem a velhice. O governo brasileiro lançou em abril de 2018 a estratégia Amigo da Pessoa Idosa. A elaboração da iniciativa que busca alcançar um envelhecimento ativo e saudável, cidadão e sustentável para todos os brasileiros. Contou com a colaboração da Organização Pan-Americana da Saúde e a Organização Mundial da Saúde. Na estratégia, atende às recomendações da OMS para avaliação de desenvolvimento de planos de ação voltados à adaptação de cidades às necessidades dos idosos, ao todo 8 domínios da vida urbana, que podem influenciar a saúde e na qualidade de vida dessa população. Espaço ao ar livre e edifícios, transportes, habitação, participação social, respeito, integração social, participação cívica e emprego, comunicação e informação, apoio da comunidade e serviços de saúde.